Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar na primeira carta de São João, hoje capítulo 4, versículos de 11 a 18. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Essa é uma lei de sabedoria muito grande. O que determina se você é de Deus não é a cruz que você tem no peito, mas o amor que tem no coração. Há muitos homens que têm Deus no coração e são de Deus, sem o saber, e há muitos cristãos que não são de Deus. Com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Aonde há amor, ali há Deus, porque o diabo não consegue amar. É claro que um cristão que não ama é um triste cristão, porque o batismo infundiu em nós o Espírito Santo, que é o amor personificado, e se não amarmos, significa que estamos bloqueando o Espírito. Da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado entre nós. Como é forte e surpreendente esta frase. Ainda mais surpreendente o fato que quem fala é o mesmo que pouco antes tinha escrito o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e o que nossas mãos têm apalpado, ou seja, o verbo da vida que estava no Pai e que se manifestou a nós. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. O próprio João, que viu a Deus com seus olhos, permanecendo ao lado do Deus encarnado de Jesus por 3 anos, diz que somente o amor nos dá olhos para ver e conhecer Deus. E com isso abre o caminho a todos nós para ter uma experiência direta, pessoal e forte com Deus. Deus se deixa conhecer por quem ama. A quem me ama, eu me manifestarei, diz Jesus. Essa é a verdade suprema. Quem ama tem um conhecimento direto, experiencial, filial com Deus, acima de muitas palavras. Quem ama sente Deus viver dentro dele. Quem ama sente Deus falar dentro dele. Deus não se deixa enjaular pelas nossas perguntas mais ou menos filosóficas.
Deus não se deixa enquadrar pelos nossos raciocínios, mais ou menos lógicos. Deus é a fonte do saber, é a própria luz que nos permite ver cada coisa do jeito certo. Quem ama tudo entende, tudo compreende, tudo descobre. Quem ama seu irmão se torna automaticamente filho de Deus, plenamente. Sim, irmãos, isso é extraordinário. Não existem dois amores, o de Deus e o nosso. Existe um só amor, o de Deus, que corre também dentro de nós e nos torna capazes de amar. O amor que você tem dentro é o próprio Deus em você, porque da mesma forma que um rio seca se a nascente não o alimenta, assim você seca se Deus não derramasse em você o seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele, diz São João. O diabo é seco, é um leito de um rio seco e petrificado, porque construiu um dique entre ele e a nascente. Vice-versa, quem ama é automaticamente filho de Deus. O próprio João o explica claramente, algumas linhas acima do trecho de hoje. Assim fala João: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é maravilhoso. Todos podem conhecer a Deus por experiência direta e pessoal. Deus vive em você. Ele é mais real do que o ar que você respira. Você pode amar porque Deus te dá essa força. Você pode amar porque Deus te dá o amor que precisa para amar. Quando você sente o amor correr em você, saiba que você está conectado a Deus. Você é uma nascente que nasce diretamente de Deus. Por isso, não há limites para o amor. Deus te dá o amor que precisa para perdoar. Deus te dá o amor que precisa para você amar o pobre, o caído, o esquecido. Deus te dá o amor que precisa para amar o doente, o fraco, o último. Quando um de nós diz, não consigo, é demais para mim, não consigo perdoar, não consigo amar o inimigo, não consigo me entregar, esta pessoa está falando a coisa mais lógica do mundo. Pior seria se falasse o contrário. Se dissesse eu consigo, seria um herege, um idolatra. Falando isso, ele diria que pode se salvar sozinho, sem Jesus Cristo. Mas a verdade é que Jesus veio para reabrir a fonte coberta desde o pecado original. Jesus veio para reconectar o homem com Deus. Jesus veio para que a água do amor recomeçasse a correr no nosso coração seco e petrificado. Portanto, você pode tudo, porque o amor pode tudo em você. Você pode perdoar, você pode se entregar até doar a vida, você pode amar até o inimigo, não porque você é bom, mas porque Deus em você pode tudo. Quem não é capaz de perdoar significa que não está bem conectado a Deus. Quem se sente egoísta, de coração fechado, mão de vaca, deve aumentar a sua adoração, deve encontrar um modo de deixar Deus fluir nele e tudo acontecerá. Santidade não é academia espiritual, nem acrobáticos exercícios ascéticos. Santidade é deixar Deus fluir em nós, enxertar o nosso rio seco na fonte infinita do amor de Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da invocação ao Espírito Santo. O Salmo 118 fala claramente: com a boca bem aberta,
Aspiro profundamente a Tua palavra, Senhor. Essa é a atitude de quem deixa fluir o rio da graça de Deus dentro dele. Isso vale também diante das dificuldades aparentemente intransponíveis que encontramos no nosso caminho. Não existe iceberg que não se derreta diante do fogo do amor. Não existe coração gelado que não se deixe aquecer pelo amor. Poderá ser duro no começo, mas o calor do amor o derreterá como neve ao sol, como gelo ao sol. Quando na vida não sabemos como fazer uma coisa, como resolver um problema, o caminho é amar, amar, amar. A quem me ama eu me manifestarei, disse Jesus. E quando ele se manifesta, tudo fica claro. Quando você não sabe como resolver um problema dentro da tua família, dentro da tua equipe de evangelização, quando você não sabe como resolver um problema na pastoral, ame as pessoas. Ame as pessoas mais problemáticas que você tem na frente e um caminho se abrirá. É o amor que abre o caminho, não o raciocínio. Lembrem da frase daquele santo homem italiano, Dom Oreste Benzi, que falava assim: ame e depois pense no que você fez. Ele queria dizer, quando você vê uma pessoa caída, ame-a e depois que você a socorre, vai pensando como você fará, mas não a deixe no chão porque não sabe como fazer. Pelo menos se recline sobre ela, lave suas feridas, a carregue no seu jumento e depois o caminho se abrirá. À luz destas humildes reflexões, vamos ler de novo o trecho que hoje marca o nosso caminho. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Não vai ser difícil hoje escolher o nosso propósito diante de uma palavra tão clara e concreta. Pergunte-se: como posso colocar em prática o que São João aconselha a todos nós? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos praticar o quanto nos propomos. Quem ama, nasceu de Deus. Paz e alegria a todos. Deixe o rio do amor de Deus correr em você. Paz e alegria a todos. Já é tempo de amar, de ver.
luz do amanhecer, vamos despertar, unidos como irmãos. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração. Um sorriso e uma canção de